Bora lá desvendar uma das moléculas mais famosas e, ao mesmo tempo, mais incompreendidas do nosso corpo. Prepare-se, porque a gente vai conhecer a história da histamina, a protetora que, olha, às vezes se empolga um pouquinho demais. Sabe aquele espirro que não para? A coceira nos olhos, o nariz escorrendo? Pois é, por trás de tudo isso tá rolando uma verdadeira batalha química. E a personagem principal dessa história toda é uma molécula que funciona como um alarme, tentando proteger a gente, mas que nem sempre acerta na dose. Para a gente entender a histamina, primeiro a gente precisa conhecer a família dela. Pensa no nosso corpo como uma cidade gigante com um sistema de comunicação incrível, todo baseado em mensageiros químicos que ficam entregando recados urgentes para todo lado. O nome técnico desses mensageiros é meio diferente, altacoides. Mas para simplificar, pense neles como hormônios locais. Eles são liberados por uma célula para agir ali mesmo, nas células vizinhas, enviando mensagens bem rápidas e diretas. E adivinha? A histamina é um dos altacoides mais importantes que a gente tem. E aí está ela. É fundamental entender que a histamina não é uma vilã, tá? Na verdade, o papel principal dela é ser um tipo de guarda-costas, um protetor que responde a qualquer ameaça ou machucado. O problema é que às vezes esse protetor é um pouquinho super zeloso. E de onde vem essa molécula tão poderosa? A gente pode achar que é algo super complexo, mas a origem é surpreendentemente simples. A histamina é feita a partir de um aminoácido comum, a histidina, que a gente pega na alimentação. Com uma única reação química, o corpo transforma esse ingrediente básico num alarme potentíssimo. Bom, se o corpo tem essa substância tão poderosa, ele armazena com muito, mas muito cuidado. A maior parte fica guardada dentro de umas células especiais, os mastócitos e os basófilos. A analogia com granadas químicas é simplesmente perfeita. Elas mantêm a histamina ali, quietinha, só esperando o sinal certo para ser liberada em locais estratégicos, como a pele ou o sistema digestivo. O problema é que toda essa proteção pode sair pela culatra. A confusão começa quando o sistema imunológico se engana e identifica algo totalmente inofensivo, como o pólen, por exemplo, como se fosse um grande inimigo. É nesse momento de alarme falso que a ordem é dada. Podem liberar as granadas. E aqui está o pulo do gato. A histamina, uma vez liberada, não age ao acaso. Ela precisa se encaixar perfeitamente em fechaduras moleculares que ficam na superfície de outras células. Essas fechaduras são os receptores. É exatamente essa interação, tipo chave e fechadura, que dispara todas as reações que a gente conhece tão bem. O receptor mais famoso é, sem dúvida, o H1. Quando a histamina se liga nele, o alarme de alergia dispara com tudo. Isso faz os brônquios se contraírem, dificultando a respiração, também dilata os vasos sanguíneos e os deixa mais vazados, o que causa a vermelhidão, o inchaço e, claro, aquela coceira característica. Mas a histamina tem outras funções, viu? O receptor H2, por exemplo, fica principalmente no estômago. Quando ativado, ele manda o estômago produzir ácido gástrico, que é essencial para a nossa digestão. E isso só mostra como a histamina é vital para o funcionamento normal do corpo, muito além das alergias. Agora, no cérebro, a história fica ainda mais complexa. Lá, o receptor H3 funciona como um freio, um autorreceptor. Ele controla a própria liberação de histamina e de outros sinalizadores, participando do controle do nosso ciclo de sono, do apetite e até da memória. E para fechar, temos o receptor H4, que nos leva de volta para o sistema de defesa. Ele ajuda a modular, a dar um ajuste fino na resposta inflamatória. Por isso, hoje ele é um alvo super importante de pesquisas para o tratamento de doenças como asma e alergias crônicas. E essa imagem ilustra de forma brilhante a ação da histamina na pele. É a chamada resposta tríplice de Lewis. Basicamente é o que acontece quando uma pequena quantidade de histamina é injetada na pele. Primeiro, uma vermelhidão, só no local. Depois, o inchaço, a pápula, que é o líquido vazando dos vasos. E por fim, uma vermelhidão mais ampla em volta. É a inflamação acontecendo em tempo real. Mas e se essa reação local se espalhar pelo corpo todo? Uma liberação gigantesca de histamina causa uma vasodilatação generalizada. Os vasos sanguíneos do corpo inteiro relaxam de uma vez, o que leva a uma queda drástica e perigosa na pressão arterial. Isso é o choque anafilático, uma emergência médica que pode ser fatal. Ok, então como a gente consegue controlar esse protetor super zeloso? É exatamente aí que entram os antihistamínicos, os famosos antialérgicos. E o mecanismo de ação deles é muito, mas muito inteligente. Eles não saem por ali destruindo a histamina.
A ação é mais sutil. Eles funcionam como uma chave falsa que entra na fechadura do receptor H1 e a trava na posição de desligado. Assim, eles impedem que a chave original, a histamina, consiga se encaixar e ativar o alarme. Simples e genial. Agora aquela pergunta de $1 milhão. Por que alguns antialérgicos dão sono e outros não? A diferença está na capacidade deles de atravessar a barreira que protege o cérebro. Os de primeira geração conseguem passar e, a bloquear os receptores H1 lá no cérebro, causam sonolência. Já os de segunda geração foram projetados justamente para não atravessar essa barreira, tratando a alergia sem afetar o nosso estado de alerta. E aqui a gente vê o porquê químico disso. São pequenas diferenças na estrutura da molécula que determinam se o remédio consegue ou não entrar no sistema nervoso central. É um exemplo fascinante de como a química fina pode ter um impacto gigantesco na experiência de quem usa o medicamento. Mas a histamina não está sozinha nessa função de mensageira local. Para a gente entender melhor esse universo, vale a pena conhecer uma prima dela, a serotonina. Ela também é um autocoide e tem uma história de origem bem parecida. Assim como a histamina vem da histidina, a serotonina é produzida a partir do triptofano, outro aminoácido essencial que a gente consegue pela dieta. Novamente, o corpo pega o ingrediente básico e o transforma num sinalizador poderosíssimo. E apesar de ser super famosa por regular o humor no cérebro, o mais surpreendente é que cerca de 90% da serotonina do corpo está no intestino, controlando os movimentos intestinais. É mais um exemplo de uma molécula com múltiplos papéis dependendo de onde ela está atuando. E isso tudo nos leva de volta ao tema central. A história da histamina, assim como a de muitos outros mensageiros químicos, é, no fundo, uma história sobre equilíbrio. O ponto fundamental é este: a histamina não é o problema. Ela é uma parte crucial do nosso sistema de defesa e das funções normais do corpo. O problema surge do desequilíbrio, da reação exagerada. A meta da medicina não é eliminar a histamina, mas sim modular a atividade dela, restaurando a harmonia.